Eu estou aqui selecionando a vareta central do meu grid de 57 e a mim veio a palavra do Senhor dizendo: Evangelho segundo João escreveu o capítulo 1, do versículo 1 ao 3. E a palavra de Deus, ela vai dizer assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A partir da nossa língua portuguesa, da onde nós conjugamos o verbo, os verbos que nós temos na nossa língua portuguesa, Deus me deu uma palavra. O verbo da vida, ele é tão incrível que ele consegue ser antes de eu. Eu é a primeira pessoa do singular. Tu é a segunda pessoa do singular. Eles são a terceira pessoa do singular. Nós, vós. Eles são no plural. Mas o verbo da vida, ele consegue ter o poder de ser antes de eu. Porque no princípio criou Deus os céus e a terra. Antes de todas as coisas, Deus já era Deus desde a eternidade. Então, quando você for pedir algo para Jesus, não coloque o seu pedido na frente de Jesus. Coloque o seu pedido depois de Jesus. Porque ele é antes de todas as coisas. Para algo ser criado a partir dele, ele tem que estar em primeiro lugar, e aquilo que quer ser criado tem que estar em segundo. Porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. É por isso que Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 13 e 14. Tudo, prestou atenção, tudo que pedirdes em meu nome. Então temos que colocar o nome de Jesus na frente dos nossos pedidos. Tudo que pedirdes em meu nome, eu farei. Tá vendo? O que você quer, tá vendo? Em segundo lugar, eu farei. A fim de quê? A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que pedirdes em meu nome, assim eu farei. Quer que a sua vida mude? Coloque primeiro o nome de Jesus depois do seu pedido. Como é que se faz isso? Jesus, eu te peço em teu nome que o Senhor me venha com aquela provisão. Eu te peço em teu nome que eu venha arrumar um emprego amanhã. Eu te peço em teu nome que o Senhor use alguém para trazer alimento a mim. Eu te peço em meu nome que o Senhor use alguém para poder pagar algo para mim, porque eu não tenho dinheiro, eu estou desempregado. Coloque o nome do seu Deus na frente do seu pedido. Não coloque o seu pedido na frente do seu Deus. Porque para Deus criar algo daquilo que você quer, ele tem que estar na frente. E Gênesis capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim: no princípio criou. Eu, com a minha leitura, com a minha conclusão, com a minha busca da Bíblia, cheguei à conclusão que o nome de Deus é Criador. Porque se você olhar no primeiro versículo da Bíblia, você vai ver que o primeiro verbo que aparece na Bíblia, em Gênesis capítulo 1, é o verbo criar. No princípio criou Deus. O primeiro verbo que aparece na Bíblia é o verbo criar. O criou vem do verbo criar. Se você quer que Deus crie algo na sua vida, coloque ele na frente e aquilo que você quer que crie depois. Porque assim ele vai fazer segundo a vontade dele. Porque tudo que pedirdes em meu nome, eu farei, a fim de que seja glorificado o Pai no Filho. O verbo da vida, ele consegue ser antes de eu. Eu é a primeira pessoa do singular. Tu é a segunda pessoa do singular. Eles são a terceira pessoa do singular. Nós é a primeira pessoa do plural.
Vós é a segunda pessoa do plural. Eles são a terceira pessoa do plural. E o verbo consegue vir antes de todas as coisas. Porque no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Essa é a palavra de Deus que eu deixo para vocês. E John Wesley disse assim: toda a sabedoria que você deseja está apenas em um único livro, a Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias.